Será que toda premissa pode ser boa se ela for bem estruturada? Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje nós vamos bater um papo sobre isso. Então, gente, eu recebi essa pergunta lá no meu Instagram. Para quem não me segue, vai lá, @carolsantoyan, porque eu abro caixinha agora todo santo dia. E todo santo dia tem perguntas incríveis como esta que eu resolvi trazer para vocês para a gente discutir aqui um pouco, né? O que acontece, né? O que me perguntaram exatamente? Se toda premissa, ou seja, qualquer ideia que eu tenha, premissa, a gente já fez um vídeo aqui, mas eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. A premissa, ela é essa primeira ideia que a gente tem quando a gente escreve um roteiro. Nossa, e se eu fizesse uma luta de leões no espaço, sei lá, tô dando uma ideia, né? O Maqui fala bastante sobre premissa e ele caracteriza essa premissa justamente como essa primeira ideia. É antes mesmo da gente pensar em uma logline, entende? E é isso que é importante aqui pro vídeo. Se a gente pensar em premissa como essa primeira ideia, será que a gente consegue transformar essa premissa em uma boa história quando a gente entende estrutura? E aí eu digo que sim, mas depende. Por quê? Porque a partir do momento que a gente já coloca essa premissa, né, a gente tem uma ideia. Então, por exemplo, a gente teve uma ideia de uma situação, aquilo ainda não é uma história. A gente teve a ideia de um personagem, aquilo ainda não é uma história. Se a gente tem essa ideia a partir das partes, a gente ainda não tem o todo. Então a gente ainda não tem nem o começo de uma história. A gente começa a ter uma história quando a gente começa a organizar as nossas ideias em uma logline. E por que eu tô falando isso? Porque lá na logline a gente tem os principais elementos, né, pra gente criar essa história, que é o protagonista em busca de algo, só que tem algo que está contra ele e por isso, a partir desse embate, nós temos um conflito. Então lá na logline, a gente vai pegar essa premissa e a gente vai começar a estrutura. A estrutura, quando a gente começa a pensar da narrativa, a gente vem por esses pilares, que vem antes de saber qual é o ponto de virada, que vem antes de saber qual é o midpoint e etc. A gente tem que ter esses pilares, né? O protagonista, o objetivo, o conflito dele. Então, você começa a estruturar antes mesmo de você fazer lá, né, uma escaleta, ou você fazer realmente os pontos de virada, que é um outro ponto realmente da estrutura. Mas para você criar isso, você tem que ter essa base. Quando você tem essa ideia, essa premissa, pode ser que ela traga elementos que te limitem. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, e se a gente fizesse um filme que um homem, ele quer se vingar porque teve o celular dele roubado? Vocês percebem que essa premissa é um pouco fraca. Mas a gente pode, quando a gente começa a trabalhar e quando a gente começa a acrescentar esses pilares narrativos, a gente pode começar a falar o que tinha naquele celular. Aquele celular era de alguém? O que fazia aquele celular ser tão importante assim para aquela história? Talvez tenha uma foto, tem alguma coisa que vai comprometer ele. Talvez ele seja um político, ele seja uma celebridade e ali vai ter alguma coisa que vai fazer com que aquilo exponha ele. Então a gente tem que entender que esses elementos que estão ali, né, que a gente vai acrescentando, eles precisam dar força para a nossa premissa. E aí, conforme a gente vai acrescentando esses elementos, dependendo dos elementos que a gente tem, a gente consegue uma premissa que tenha fôlego. Muitas vezes eu vejo que a gente começa com premissas que são para um curta, que são para algo curto. E aí a gente tem duas escolhas. Ou a gente começa a colocar esses elementos realmente para dar fôlego para esse conflito, ou a gente assume que isso é pequeno e tudo bem. O cérebro do roteirista, ele trabalha geralmente assim. Ele trabalha indo lá, tendo várias ideias, né, pensando vários ICs, etc. E ao mesmo tempo, quando ele quer transformar essa história, ele tem que organizar. Mas quando você conhece a estrutura, quando você conhece narrativa, você consegue entender
qual é o tipo de estrutura e qual é o tipo de narrativa que cabe melhor para a minha ideia. Então, na verdade, você vai saber equilibrar esses elementos para que você perca menos possível para você conseguir escrever o seu roteiro. Porque o que acontece geralmente? E eu vejo isso muito acontecer, e é por isso que o meu curso de roteiro, que está com as vagas abertas, inclusive, estou muito chique agora, ele é um curso sobre estrutura, que te ensina os pilares, te ensina como estruturar a narrativa clássica e também te ensina o que é a narrativa moderna. Porque às vezes, gente, a gente coloca toda uma expectativa em cima de uma premissa, de uma ideia que poderia ser trabalhada melhor em narrativas menos convencionais. E a gente fica tentando encaixar aquela nossa ideia em uma narrativa clássica. Então, lá no Estruturando, por exemplo, eu fiz questão da gente trabalhar bem a clássica, da gente aprender a subverter essa clássica e a gente entender que existem outros tipos de narrativa. Porque o que mais tem é manual mostrando apenas um. Então, o que acontece? A gente fica, gente, se a minha ideia, né, se ela não se encaixar aqui, se as coisas que eu quero para minha história, se elas não se encaixarem nisso aqui que eu tô botando, já era. Aí eu vou ter que adaptar tudo, não vai ficar do jeito que eu quero, sendo que é possível. Sempre é possível. A técnica, ela não vem antes da arte. Isso é bem importante a gente entender. A técnica, ela vem como uma interpretação, né? Tentando entender as formas dessa arte. Mas nunca ela pode ser maior do que o que você quer escrever. Então, foi muito legal trazer essa pergunta, porque bateu super assim. Essa é realmente a minha missão com Estruturando. Eu quero que vocês sejam ótimos roteiristas, que vocês aprendam a contar uma boa história, respeitando o que essa história precisa ser. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o meu curso, eu vou deixar aqui embaixo, tá? É um curso que vão ter mais de 6 horas de aula ao vivo comigo no Zoom. São 4 aulas. Tem mais de 20 aulas gravadas, modos liberados semana a semana. Só conferir o calendário. E vocês, assim, ainda vão ter como trabalho final, todo mundo vai poder escrever uma sinopse de longa. E eu vou poder ler essa sinopse e dar um feedback para vocês. Ou seja, vocês começam 2022 já com material para botar em rodada, tá? É um curso que dá o básico e dá um pouco mais avançado. A gente faz análise de várias estruturas, tá bom? E eu essa semana, já vou fechar o carrinho, porque esse preço, gente, é um preço que eu nunca mais vou fazer na vida. Porque tá muito barato, assim. Eu tive um amigo que assim que eu lancei, ele falou, você está maluca de fazer com esse preço, dando isso tudo? Pois é, gente, estou fazendo para honrar vocês. Então eu tô avisando aqui nesse vídeo justamente para vocês não perderem essa oportunidade de estruturar o filme de vocês, para ano que vem vocês conseguirem já ter material para colocar nas rodadas de negócio que já começam no começo do ano, o negócio já começa a bombar. Tá bom? Então, para fechar, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que às vezes a gente tem ideia e às vezes essa ideia ela pode não ter fôlego para determinada coisa. Às vezes o meu conflito ele não tem fôlego para ser uma série, ele não tem fôlego para ser um longa, ele talvez seja um curta. Se eu quiser transformá-lo em um longa, eu tenho que ter conhecimento dessa base e estar disposto a ceder e a mudar pontos para que aquilo vire um longa. Porque é bem comum, gente, eu digo que é bem comum a gente ver longas, sinopses de longa que na verdade são curtas. Porque o conflito ele não tem fôlego. Então é essencial que você entenda esses mecanismos para que você faça o melhor que você pode fazer por aquela sua premissa que na verdade é um esboço de uma ideia e ainda vai se transformar em uma história. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi essa pergunta. Achei que seria legal trazer um vídeo resposta para ela. Eu espero que todo mundo tenha se beneficiado com isso, de dividir essa resposta com todo mundo aqui do YouTube. Eu vejo vocês também em um próximo vídeo. Um beijo. Tchau!